Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Ana Paula e convido vocês para uma aula de História do sexto ano. O nosso tema hoje é a formação de Roma. Observe que ela está dividida em parte 1 e parte 2. Vão ser duas aulas, devido à extensão do conteúdo sobre a história da Roma Antiga. Bem, vamos começar pela localização. Observe o mapa. O que a gente chama de Império Romano começou na Península Itálica. Uma longa faixa de terra em forma de uma bota que avança pelo mar Mediterrâneo. Em volta dessa bota que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui é mar. O famoso mar Mediterrâneo, que os romanos vão chamar de Mare Nostrum, o nosso mar. Mas como tudo começou? Vários povos têm lendas sobre o surgimento da sua história, e com os romanos não foi diferente. A origem da fundação romana, a origem lendária da fundação romana, tem duas histórias que se cruzam. A mais antiga é a dos gêmeos Rômulo e Remo, dois gêmeos abandonados no rio, que teriam sido encontrados por uma loba, isso mesmo, uma loba, que os teria alimentado. E quando crescem, esses gêmeos, esses irmãos, matam um rei inimigo, e fundam a cidade de Roma. Mas essas lendas se acabam confundindo com um poema de um poeta romano chamado Virgílio. Lá na frente, já na época do Império Romano, o imperador chamou Virgílio e disse: olha, eu não estou gostando muito dessa lenda de Rômulo e Remo, não. Faz uma coisa mais bonita, cria uma epopeia, algo no estilo que os gregos fizeram com a Ilíada e com a Odisseia. Então, Virgílio vai escrever a obra conhecida por Eneida, que conta a história do herói Enéas. Isso, Enéas, aquele que saiu da guerra de Troia, conseguiu fugir, foi um dos poucos troianos que conseguiram sair de Troia, e que na sua fuga, depois de muitas aventuras, vai ser o descendente, o ancestral, que vai dar origem, gerações mais tarde, a Rômulo e Remo. Tudo isso, uma é uma obra literária, o outro é uma lenda, que se misturam para contar o começo da história romana. Mas qual seria a história de verdade? A história que os arqueólogos pesquisaram. A gente pode falar de três povos que viviam na Península Itálica. Os itálicos, são vários, mas a gente vai chamar a atenção aqui para os sabinos e para os latinos. Os etruscos, que eram um povo que tinham invadido aquela região, bem depois de sabinos e latinos. E os gregos, isso mesmo. Naquela época da expansão grega, eles criaram várias colônias e algumas delas foram na Península Itálica. Esses três povos vão ser os povos que vão dar origem aos que a gente chama de povos itálicos e que vão, lá na frente, fundar aldeias que vão virar a cidade romana, sede da capital do grande Império Romano, que mostramos aqui numa foto atual, porque Roma hoje é capital do país chamado Itália, e que preserva ainda muito dos seus monumentos. A história de Roma é tão longa que ela está dividida em três períodos. São mais de 1000 anos de história, então a gente vai dividir essa história em monarquia, a época em que Roma foi uma monarquia, república, que é a história que quando ela se transforma numa república, e, por fim, o grande império, até a sua decadência, que nós vamos ver numa aula posterior. Vamos começar com a monarquia? Primeira, para começo, a monarquia romana foi uma monarquia etrusca. Lembra dos etruscos? Os etruscos dominam os latinos e sabinos. Surge, então, a figura de um rei, e esse rei vai comandar aquela região. A sua sociedade estava dividida em 4 grupos.
patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Os patrícios seriam os povos que seriam os descendentes de latinos e sabinos e que eram os grandes proprietários de terra, né? Os donos das terras, os mais ricos e que se achavam com mais direitos do que os outros. Os plebeus eram aqueles que não tinham origem nessa família romana original, mas, presta bem atenção aqui, não significa que todos os plebeus eram empobrecidos. Haviam plebeus que com o comércio enriqueceram, mas eles não tinham o mesmo direito que os patrícios. Os patrícios participavam da política, então no começo há uma tensão social muito grande na luta por participação política dos plebeus. Os clientes, por sua vez, também eram plebeus, só que estavam ligados a laços de fidelidade aos patrícios e deviam a ele respeito, né? Em troca, recebiam ajuda desses patrícios. E lá na base da sociedade romana, e a gente vai ver que isso vai ficar cada vez pior, estavam os escravizados, ou seja, aqueles que nem direito político tinham, nem podiam ter direito à sua liberdade. Mas quem eram esses povos escravizados? Quem era? Que grupo era esse? Eram plebeus que, por causa de dívidas, acabavam sendo escravizados por seu devedor. Imagina! Na política, você tem, acima de todos, o rei, que comandava tudo, que tinha um poder sobre todos. Abaixo do rei, o Senado, que era justamente composto pelos patrícios, o chefe das principais famílias, eram eles que faziam as leis, mas eles tinham que obedecer ao rei. E, por fim, a Assembleia, composta por soldados. A figura dos soldados na história romana ela é muito importante. Lembrem-se que eles vão ser um povo que vão participar de muitas guerras. No começo, só podiam ser soldados, patrícios e alguns plebeus. Os escravizados não participavam do exército. Mas vamos ver o que é que aconteceu com a monarquia? A monarquia se transformou numa república. O que é que os patrícios fizeram? Não aguentavam mais o rei etrusco. Mataram o rei, chamaram os plebeus para ajudar e disseram, olha, vamos acabar com essa monarquia, vamos criar um novo tipo de governo, que vai se chamar república. A palavra vem do latim e significa coisa pública. Acabou essa história de quem tem o direito é o rei. Vamos fazer uma sociedade em que as coisas de todos são mais importantes do que o que é só meu. Foi essa a proposta dos patrícios. E os plebeus entraram nessa. E acreditaram que agora não. Agora, sem o rei, nós vamos ter mais direitos. Criou-se, então, um tipo de governo com vários magistrados, com vários funcionários, cada um responsável por uma determinada área de funcionamento da cidade. Então, a gente vai ter os cônsules, que eram patrícios, e que faziam com que as leis do Senado fossem cumpridas, os pretores, que também estavam abaixo dos cônsules, mas também zelavam pelo cumprimento dessas leis, os questores, que cobravam impostos, os edes, que eram uma espécie de polícia, da cidade, os censores, olha que coisa interessante, contavam a população e contavam os seus bens. Até hoje, a gente fala do censo, quando a gente conta a população de um país. A palavra vem daí, dos censores romanos. E o ditador. Como assim, professor? Era uma república e tinha um ditador? Como é que funcionava? Estava lá no direito romano. Quando houvesse uma crise política, uma crise social, o ditador era escolhido entre os cônsules e ele ia resolver tudo. Quando acabasse a crise, acabava a figura do ditador. Não é a imagem que a gente tem hoje de um ditador na política. Bem, mas a história continua e a história romana é longa, viu? A República trouxe muitas lutas sociais, porque
os plebeus não admitiam não ter seus direitos. Olha, eles lutavam na guerra junto dos patrícios. Eles ajudaram a derrubar o rei dos etruscos. Eles queriam poder participar mais. Então, vai haver várias greves. Teve uma greve que os plebeus disseram, eu não vou para a guerra. Não me recuso a ir para a guerra sem poder participar da política. E essas tensões, né, essa pressão que os plebeus fizeram em cima dos patrícios, acabou surtindo efeito. Então, eles vão conquistar algumas leis. Isso ao longo de vários anos, viu? Durante a República, que vão ajudar a participar mais da política. Então, por exemplo, eles conseguem que exista um tribuno, um daqueles magistrados, seja um tribuno da plebe. Não só o patrício tinha direito a ser um cônsul, agora um plebeu seria escolhido para participar também da política e defender os interesses dos plebeus. Lei das 12 Tábuas foi a principal, a primeira, porque pela primeira vez as leis seriam escritas, não seriam mais orais. Então, estando escrito no papel, eles podiam cobrar dos patrícios os seus direitos. Lei Licínias Céstias, né, que é sobre a ocupação de terra. E a lei da Canuleia, vê que interessante. A lei da Canuleia era o seguinte, patrícios e plebeus não podiam casar, proibia-se. As famílias estavam sempre separadas, não havia casamento entre eles. Então, a lei da Canuleia vai ser uma lei que vai modificar isso e vai permitir que um patrício se case com uma plebeia, certo? E a reforma agrária? Vocês sabem o que significa o termo reforma agrária? É dividir as terras. Tem gente que tem muitas terras e não usa. Então, dois plebeus, conhecidos como os irmãos Graco, vão dar início a uma luta por essa divisão de terras, né, que já eram muitas devido às conquistas, fossem divididas pelos plebeus, que começavam a não ter como sobreviver. Isso foi um avanço muito grande, né, dentro da sociedade romana. E, por fim, para acabar com aquele pesadelo da escravidão, né, que os plebeus tinham, se acaba a escravidão por dívida. Se um plebeu devesse a um patrício e não conseguisse pagar, ele não seria mais transformado em escravo, certo? Mas vamos adiante, que a história de Roma é grande. Roma conquista o Mediterrâneo. Olha aqui a bota, olha aqui a cidade de Roma. Isso aqui é um pedaço de terra que avança no mar. Esse mar, chamado Mar Mediterrâneo, separa a Europa da África. E ele é importantíssimo na história da antiguidade. Nós temos aqui, perto de Roma, uma cidade, uma colônia chamada Cartago. Aliás, uma cidade, antiga colônia fenícia. E vai haver uma guerra entre romanos e Cartago. Repare que toda essa área aqui em lilás são as terras conquistadas durante a história romana. E tudo começou com as guerras púnicas. O termo púnico vem de Cartago, porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos. É a primeira guerra, na verdade, são 3 guerras púnicas. E a partir desse momento, Roma não para mais se expandindo para várias partes da Europa, o norte da África, derrotando Cartago, e depois o Egito e o Oriente. Então, a República Romana conquista muitas terras e vai se tornar cada vez maior. E ficar muito grande trouxe para Roma muitos problemas, mas também trouxe coisas boas, como, por exemplo, a riqueza econômica. Mas antes de falar da riqueza, vamos falar de quem produzia essa riqueza. Lembra que os plebeus não eram mais escravos? A lei proibia. Quem eram os escravos agora, professora, da sociedade romana? Eram os povos conquistados. Cada guerra que Roma participava, os prisioneiros eram transformados em escravos. Todo o
império, toda a república, que a gente ainda está no momento da república, era sustentado pelo trabalho desses escravos. E eles ocupavam vários tipos de trabalho. Eles eram professores, trabalhavam no campo, eles eram artesãos e eles eram gladiadores. Alguém sabe aqui o que são os gladiadores? Eu acho que vocês também já assistiram no cinema. Os gladiadores são aqueles que lutam, né, para divertir o povo. Eles eram obrigados a um gladiador contra outro gladiador, ou um gladiador contra um animal. Isso tudo numa arena para divertir a população romana. Veja que absurdo. Foi dentro dessa sociedade escravocrata que surgiu um personagem chamado Espartaco. Espartaco vai participar da maior revolta escrava da história romana. Já no final da República, Espartaco ele era um gladiador e ele se une a outros gladiadores e ele consegue enfrentar 3 legiões romanas. Quase que não conseguem derrotar Espartaco. Mas isso mostrava que os problemas estavam chegando. Isso mostrava aos governos republicanos, de Roma que a escravidão estava chegando ao fim. Bem, vamos agora revisar tudo o que a gente aprendeu? Que povos se uniram para formar a cidade de Roma? Nós vimos lá atrás que a gente tem os etruscos, que vão dominar os latinos e os sabinos, que formavam as antigas aldeias romanas. Então, latinos e sabinos deram origem à cidade de Roma. Quais os 3 períodos históricos da longa trajetória da civilização romana? Nós já vimos o período da monarquia e o período da república. Mais adiante, nas próximas aulas, nós vamos ver o império. Então, são 3 períodos: monarquia, república e império. Caracteriza a sociedade romana no período da monarquia e no período da república. E vamos imaginar o seguinte: a grande diferença é que na monarquia havia um rei, além dos patrícios, plebeus, clientes e escravos. E no período da República, esse personagem rei desaparece, porque o poder vai passar às mãos dos patrícios, certo? E quem vai comandar é o Senado. Então, é assim que eu faria de forma resumida essa resposta. Bem, vamos a um desafio? Eu acho que vocês já estão prontos. Vamos imaginar uma história inspirada na Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Vocês vão criar um texto, contando uma história imaginária, lógico, de 2 personagens, de uma plebeia e um patrício, mas vocês lembrem-se, a história de vocês, que vai ser uma história de amor, se passa no período da República Romana. Vamos caprichar nesse texto? E até logo, e vamos nos encontrar nas próximas aulas falando ainda sobre Roma.